Olá! Hoje a gente vai falar sobre o 16º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável da ONU, ou 16º ODS, entre o grupo dos 17 ODS. Esse é, portanto, o penúltimo vídeo dessa série dos 17 ODS. E tentando entender o que está por trás do conceito desse ODS, esse ODS vai tratar sobre a questão de proporcionar acesso à justiça para todos, ou seja, construir instituições eficazes e responsáveis que garantam a justiça a todos, em especial os mais vulneráveis. Quando a gente fala dos vulneráveis, estamos dizendo do cidadão ou da população com menos acesso à educação, ou seja, com menos capacidade de compreender lei e também com menos capacidade financeira para constituir um advogado, para contratar um advogado caso ela precise entender a lei por algum aspecto da sua vida. Bom, em resumo, esse objetivo ele vai garantir a aplicação justa e igualitária das leis para todos os cidadãos, né? E isso é uma coisa que aqui no nosso país a gente tem um desafio bastante grande, né? Uma vez que a gente tem em diversos aspectos da nossa sociedade um sentimento de que existe uma impunidade ou uma injustiça estrutural em alguns aspectos da nossa sociedade. Mas vamos entender um pouco isso. Embora eu não seja formada em direito para entender a composição da lei, ser pesquisadora há 30 anos faz com que pelo menos eu tenha uma ideia dos impactos desse objetivo na nossa sociedade, no Brasil, e consiga entender a importância dele através de alguns números, né? Eu e a Denise, minha sócia Denise Bayer, a gente tem acesso a muitos estudos, ou que a gente chama de dados secundários, estudos publicados sobre essa questão. Então, embora a gente não seja especialista em direito, a gente consegue ter um entendimento e a visão da importância dessa ODS quando a gente olha alguns números que a gente tem da nossa sociedade. Bom, quando a gente fala de impunidade, injustiça estrutural, a gente está falando em diversos aspectos. A gente pode estar falando desde leis de trânsito, como a questão fiscal, leis fiscais que tem a ver com pagamento de impostos ou não, a sonegação de impostos, que no Brasil é bastante grande, sobre corrupção, suborno, né? A gente também não é especialista nisso, mas a gente tem acesso aos dados, né? Que a gente vê não só publicado na mídia ou em relatórios. Só para a gente ter uma ideia, sobre sonegação de impostos, a gente tem um dado do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, que no último ano a gente teve 417 bilhões de reais em evasão de impostos. E imagina o que dá para fazer com um dinheiro desse, 407 bilhões de impostos que não foram pagos por empresas ou pessoas no último ano. Sobre a questão da corrupção, também, como a gente não é especialista nisso, mas existem dados sobre isso. Existe um dado de um relatório que se chama Transparência Internacional, que coloca o Brasil lá na posição 94 no que diz respeito à transparência, ou seja, o Brasil tem uma percepção de país que tem questões sérias com relação à corrupção a serem resolvidas, e isso nos coloca
muito distante e numa péssima colocação a respeito desse quesito. Além disso, do trânsito, de impostos, de corrupção, essa ODS vai falar muito sobre os crimes violentos de toda a natureza. E aí a gente tem outros estudos, como o Atlas da Violência, que é um estudo publicado anualmente, e também o estudo Monitor da Violência, que é publicado pelo G1 todos os anos, que traz os números das mortes violentas no Brasil. Que veio diminuindo, em 2018 foram 51.500 mortes violentas no Brasil, em 2019 caiu para 41.7 mil, e em 2020 43.8 mil mortes violentas. E como que a gente sabe se esse número é bom ou ruim? Só comparando, e é isso que alguns estudos fazem. Existe uma conta, um jeito de você calcular o quanto uma cidade, uma região ou um país é violento, fazendo a conta de número de mortes violentas a cada 100 mil habitantes. E a gente está, o Brasil, na média, a gente tem 20 casos de mortes violentas a cada 100 mil habitantes, mas em algumas regiões do Brasil a gente tem 5 vezes a mais esse número, como é o caso de Natal, que está por volta de 102 mortes violentas a cada 100 mil habitantes. Existe um estudo anual que se chama Segurança, Justiça e Paz, feito por uma ONG, que traz as 50 cidades mais violentas do mundo. 50 cidades acima de 300 mil habitantes mais violentas do mundo. E a gente aparece com 17 cidades nesse ranking de 50 cidades. Então, por exemplo, entre as 15, já aparecem 4 cidades brasileiras, entre as 15 cidades mais violentas. Natal, Fortaleza, Belém e Feira de Santana, na Bahia. Né? Então, com índices quase 5 vezes maior do que a média no Brasil. E isso não é o tipo do ranking que a gente acha uma infelicidade o Brasil tá. Né? Tanto esse ranking das cidades mais violentas, como esse ranking que é o IPC, que é o Índice de Percepção de Corrupção do relatório Transparência Internacional. E são questões que a gente precisa responder e resolver. Né? Por isso a importância da gente entender esse objetivo 16, que é muito relacionado com outros objetivos que a gente já falou aqui na nossa série de vídeos. Por exemplo, o objetivo 1, a ODS 1, que é erradicar a pobreza. A gente sabe que em ambientes onde a pobreza é maior, o índice de violência também é maior. Outro ODS que tem muito a ver com esse aqui, com o 16, que é o ODS 4, acesso à educação de qualidade. Novamente, sabemos que quanto mais a população tem acesso de educação de qualidade, melhora, lembrando que educação de qualidade não é só ler, escrever, fazer contas simples, mas sim se capacitar para ter uma atividade produtiva que remunere a pessoa para ter um sustento, né, uma vida minimamente bacana, com moradia, com alimentação, poder pagar as contas, enfim. Então, é isso que a gente fala da educação de qualidade. Então, se a pessoa está num ambiente pobre, se a pessoa está num ambiente sem perspectiva de emprego, ela vai estar mais vulnerável a entrar num sistema de crime organizado e aqui correr também o risco de, na hora que ela chega na lei, ela simplesmente não sabe todas as
as infrações que ela cometeu e também não tem dinheiro para consultar um advogado. Nenhum crime se justifica, né? Mas o que a gente está falando da impunidade ou da aplicação da lei é que a gente acredita que a aplicação da lei deveria ser para todos, em igual proporção. E é o que não acontece aqui no Brasil, porque a hora que a gente vai ver dados sobre habitação nas penitenciárias, ou dados sobre as pessoas que sofreram casos de morte violenta, a gente vai recorrer nos mesmos números. São jovens, em geral, de 15 a 29 anos, pobres, de origem humilde e 70% negros. Então, quando a gente fala de aplicação justa e igualitária das leis, a gente tem esse problema aqui. Em outros assuntos mais simples também, por exemplo, multas de trânsito, né, pontos na carteira. Quem está ali com a grana contada e sabe que aquilo é uma coisa certa, ela não vai bobear com isso. Agora, você pode conhecer algumas pessoas, falar, tudo bem, eu pago a multa, só tem dinheiro, paga a multa, e depois a pessoa arruma uma outra carteira de um jeito não legal, né? Então, isso não é igualitário e não é justo. E essa pessoa que não está nem aí para multa de trânsito continua ultrapassando pela direita na estrada, continua avançando a outra pista sem dar sinal, continua dirigindo embriagado e continua na impunidade, né, dessa justiça estrutural. Então, são coisas que a gente precisa resolver. Uma outra ODS que impacta aqui é a ODS 8, trabalho decente e crescimento econômico, que a gente sabe também, se a pessoa não tem um trabalho decente, uma remuneração decente e condizente, isso também vai impactar no estado de pobreza e de educação dessa pessoa. E por último, o ODS 10, que trata justamente, ele é quase um sinônimo desse, o ODS 10, que é reduzir as desigualdades, é quase um sinônimo disso daqui, né? Que é aplicar a lei, a justiça de forma igualitária, igual para todo mundo. Então, esse é o objetivo 16. Às vezes não é um assunto tão legal, às vezes dá vontade de pular, né, para estudar outra coisa, mas como pesquisadoras dos 17 ODS, a gente não pode deixar de entender a importância dessa ODS na composição dos 17 ODS. Né? Tem muitas leis que estão aí para ser aprovadas, e nessa hora é muito importante a gente, como cidadão, ver quem escreve leis, quem aprova as leis, que leis que fazem sentido, porque aí na hora do voto a gente sabe como escolher, né, os nossos legisladores, né, as pessoas que fazem as leis. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigada.